Por algum motivo que até hoje eu não entendo direito, Metal Gear Solid 3 Snake Eater foi um jogo que me marcou demais. O mais curioso é que eu nunca tinha jogado nenhum outro Metal Gear. Esse foi meu primeiro contato com a série. Eu não sabia nada sobre a mitologia criada por Kojima, sobre os personagens recorrentes, sobre a fama de enredos complicados. E talvez, justamente por isso a experiência foi tão forte. Porque eu entrei de olhos fechados, sem expectativa, e encontrei algo que eu não estava procurando. Foi um dos primeiros jogos que me despertou um nível de conexão com o videogame de uma maneira muito potente. Uma conexão que ia além da mecânica, além da diversão, além da história em si. Era como se o jogo de alguma forma me lembrasse que eu também estava em jogo. E talvez escrever esse vídeo agora seja justamente isso. Uma tentativa de entender por que essa conexão aconteceu e por que ela ficou presa em mim até hoje. A resposta que eu encontrei começa pela floresta. Snake não desce em uma base inimiga, não é recebido por explosões nem por tiros. Ele cai de paraquedas no meio da selva. E o que me marcou não foi uma cena de ação, mas o silêncio incômodo desse começo. Insetos, calor, folhas que não param de se mover. O som dominante é da floresta. E esse detalhe muda tudo. Porque, de repente, eu não era um herói prestes a salvar o mundo. Eu era apenas um corpo estranho tentando sobreviver em um espaço que não me queria ali. O desconforto não vinha de uma batalha, mas da própria natureza. E foi nesse detalhe que Snake Eater começou a me atravessar. É um começo estranho para um épico de espionagem, mas justamente por isso que me parece tão belo. Talvez esse tenha sido o primeiro momento em que eu percebi que o jogo poderia não apenas entreter, mas também me colocar diante de um desconforto de existir. E que no meio da recusa disso, ainda havia espaço para encontrar sentido. Snake é enviado em uma missão de infiltração. Mas o que parecia ser apenas mais uma operação de espionagem ganha outra dimensão quando ele descobre que seus maiores inimigos não são soldados sem rosto, são pessoas que ele conhecia, pessoas que ele respeitava, algumas que ele amava. Esse detalhe importa porque colore tudo o que vem depois. Não estamos apenas diante de tiros e disfarces, mas diante de uma experiência íntima de lutar contra aquilo que já foi próximo. E é nesse ponto que surge algo marcante em Snake Eater. Os confrontos com os bosses. Cada um deles parece menos como um inimigo de fase e mais como uma encarnação de um desconforto humano. A dor, o tempo, a memória, a fúria, o medo, até chegar ao vínculo mais íntimo de todos. São batalhas estranhas, simbólicas, quase teatrais, mas é justamente por isso que elas continuam ecoando. Talvez por isso a dor nesse jogo nunca apareça como um único golpe fatal. Ela se apresenta como rotina. Cada vez que o Snake se fere, não existe cura instantânea. É preciso abrir o menu, tirar a bala, costurar a pele, enfaixar o corte, tudo devagar, quase ritualístico. A sobrevivência é feita de detalhes. E quando o primeiro desses inimigos surge, cercado de vespas, essa sensação ganha forma.
Ele não me atinge com um ataque devastador. O que ameaça é o zumbido constante, a repetição que desgasta mais do que qualquer explosão. É desconfortável, mas ao mesmo tempo existe uma beleza discreta nesse incômodo. Perceber que viver dentro e fora do jogo também é cuidar de pequenas dores, uma a uma. A beleza não está na ferida, mas no gesto lento de tratá-la. Algumas dores não estão no corpo, estão no tempo. E eu nunca esqueci da minha primeira experiência com The End. O sniper velho, quase imóvel, escondido em algum ponto da selva. O combate contra ele pode durar horas, no meu caso dias. Você caminha devagar, prende a respiração, escuta ruídos que talvez nem estejam lá. É um duelo que acontece tanto fora quanto dentro da tela. A mente, mais do que o corpo, é o verdadeiro campo de batalha. E sem querer, eu descobri uma mecânica secreta. Se você desligasse o console e voltasse dias depois, encontraria o corpo do The End já morto, vencido pela velhice. O jogo registrava o tempo real. Às vezes, esperar era mais definitivo do que lutar. Essa ideia pode ser apenas uma curiosidade, mas para mim nunca foi. Porque ela me fez sentir que o tempo, sozinho, pode ser inimigo e aliado. Que nem sempre a resposta está em agir. Na vida eu também já senti esse tipo de espera. O diagnóstico que não chega, a ligação que nunca vem, o reconhecimento que demora mais do que deveria. Cada minuto pesa mais do que o próprio silêncio. Snake Eater me obrigou a encarar isso. O desconforto da espera, real, quase insuportável. Mas nesse mesmo desconforto existe uma beleza discreta. Porque é no silêncio prolongado que algo verdadeiro pode aparecer. O tempo não é só corrosão. É também espaço onde algo floresce, mesmo que devagar, mesmo que doa. Alguns desconfortos não vêm do presente, vêm do que carregamos. Em Snake Eater, existe um rio onde cada inimigo que você matou retorna. Eles caminham em sua direção, silenciosos. Não há como lutar, não há como apagar, só atravessar. Quando eu passei por essa cena, eu percebi que o jogo me obrigava a encarar algo que eu preferia evitar. A missão podia ter exigido eficiência, mas o rio exigia memória. E de repente, não importava mais a vitória, importava reconhecer o peso do que ficou para trás. É incômodo? Sim. Mas também é belo. Porque cada rosto que aparece é um lembrete de que nada some completamente. Que até o que já não está mais presente continua deixando marcas. Na vida, eu também carrego um rio assim. Nomes que voltam quando tudo está silencioso. Arrependimentos que caminham devagar ao meu lado. Momentos que eu pensei já ter esquecido, mas que reaparecem como sombras no corpo. E talvez seja a beleza do desconforto que Snake Eater mostra aqui. Atravessar o rio não apaga o peso, mas dá forma a ele. E no ato de atravessar, eu percebo que algumas memórias não são apenas ferida. Elas são também a prova de que existimos juntos e que o passado continua nos acompanhando.
Campo de Flores. O lugar mais bonito de Snake Eater guarda também a ferida mais profunda. The Boss. Não é vilã. É guia, sombra, quase mãe. E a missão exige que Snake a destrua. Esse é o desconforto supremo. Não lutar contra o mal, mas contra o vínculo. Cumprir a ordem significa abrir mão do que havia de mais íntimo. O disparo ecoa, o corpo cai, e as flores, por um instante, parecem ainda mais vivas. Como se a beleza só pudesse se revelar inteira no contraste com a perda. Não há vitória. Há silêncio e ainda assim há continuidade. Talvez seja isso que Snake Eater me deixou. Que viver não é encontrar consolo, mas atravessar o desconforto. E que nesse atravessar também existe beleza. Porque cada flor movida pelo vento nesse campo, como cada ausência que carregamos, é também um nome. Um nome que já não está, mas que permanece. Um nome que pesa, mas também floresce. E diante disso, o jogo não me dá respostas. Só me deixa com a lembrança de que seguir em frente nunca é leve. Mas ainda assim, pode ser belo. E talvez seja aqui que eu volto a perguntar o que me trouxe até esse vídeo. Por que Snake Eater me marcou tanto? Talvez porque os games também possam ser obras tão complexas e profundas quanto qualquer obra de arte. Porque eles não só divertem, mas nos colocam diante de questões íntimas, de memórias, de desconfortos, de esperas que pertencem a todos nós. Kojima é um dos grandes exemplos disso. Alguém capaz de transformar mecânicas estranhas, inimigos excêntricos e campos digitais em reflexos da nossa própria experiência humana. No meu primeiro contato com essa série, eu vivi tudo isso quase inconscientemente. Só sabia que tinha sido atravessado. Hoje, ao escrever sobre isso, percebo que talvez só esteja tentando conscientizar aquela experiência inicial. A de que um jogo pode ser espelho, abrigo e ferida ao mesmo tempo. E é justamente por isso que ainda me marca. E antes de terminar, eu preciso agradecer. Esse espaço só está existindo porque algumas pessoas decidiram caminhar comigo. Um agradecimento especial a todos os membros que estão tornando possível que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de reflexão. Obrigado, Renato Matos, Thiago Santana, Alisson, Padouro Lives, Felipe do Pietro, João Gabriel Pereira, Denis Brito, Lucas Laval, Alex Gondev. A presença de vocês é um lembrete de que esse canal não é só meu, ele é nosso. E se você quiser e puder apoiar esse projeto ainda mais de perto, se torne também um membro, que isso vai ser muito importante para a gente dar continuidade a esse projeto. E se você chegou até aqui, eu peço que compartilhe esse vídeo, curta, mas principalmente comente.
porque o que eu mais desejo é que esse lugar seja uma troca de experiências humanas. Que cada comentário seja como uma nova memória atravessando esse rio que a gente tenta entender juntos. Obrigado por estar aqui.